Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui. Antes de irmos para a missa, a gente vai fazer um pouquinho a meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para a nossa vida, para o nosso entendimento, não é? Pelo que eu dei uma lida aqui, Jesus, mais uma vez, vem nos orientar, nos falar sobre o Espírito Santo de Deus, né? Hoje a igreja, ela nos apresenta a solenidade da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Aquele nome do Pai que a gente faz antes de rezarmos o Pai Nosso, a Ave Maria, e quando a gente finaliza também, não é? Todas as nossas orações começamos com o nome do Pai, pelo menos nós, né, católicos. Por quê? Porque são 3 pessoas em uma só. O Pai que está no Filho, que está no Espírito Santo, não é? Então, se a gente bem soubesse a maravilha que é a gente se benzer com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando a gente sai de casa, quando a gente chega em agradecimento, né? Quando a gente vai iniciar alguma coisa, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai iniciar o nosso trabalho, a gente evitaria muitas coisas negativas que a gente não vê, né? Nos ares. Vivemos uma vida carnal, mas também temos um espiritual que a gente não vê, né? Então a gente vai ver agora. Então, hoje a gente vem aqui para o livro de João. Voltamos ao livro de João, o capítulo 16, e o versículo é do 12 ao 15. O Espírito vai guiar o testemunho dos discípulos. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade. Porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. Anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a igreja ela nos apresenta a solenidade da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só pessoa, né? Jesus diz: aonde o Pai está, eu estou, e onde eu estou, o Pai está. E entre nós está o Espírito Santo de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? São gestos que a gente deve diariamente, não é? Está fazendo sobre nós o sinal da cruz, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando começamos a rezar, a orar, a gente começa com o nome do Pai, né? Então hoje a gente percebe aqui que Jesus já vinha dizendo aos seus discípulos as coisas e eles não estavam entendendo. Jesus já vinha dizendo que ele iria morrer, que ele iria se separar deles, que eles iriam ficar sozinhos, mas eles não estavam entendendo nada. E Jesus dizia: tem coisas que eu não vou falar para vocês porque vocês não vão entender. Vocês só vão entender através do Espírito Santo de Deus. Entre nós é assim que funciona. A gente não entende muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Muitas coisas a gente faz pergunta a Deus: por que está acontecendo tal tragédia na minha vida? Por que está acontecendo tal coisa? Eu não aceito a morte de um ente querido. Eu não aceito porque Jesus fez isso comigo. Porque Jesus levou minha mãe, porque Jesus levou meu pai. Então são tantos porquês, né, que a gente não entende o porquê.
Aí Jesus vem dizer, vai vir o Espírito Santo de Deus e vocês vão entender as coisas. Jesus quer dizer que através do Espírito Santo, essa pessoa que vive do nosso lado, que vive caminhando conosco, essa pessoa, o Espírito Santo que foi dado por Deus, ele abre a nossa mente diante de tudo aquilo que a gente quer fazer, de tudo aquilo que a gente quer resolver, de tudo aquilo que a gente quer entender. Os discípulos viviam ali do lado de Jesus, né? Viviam ali e eles viam os milagres, eles viam os prodígios, ele viu o ensinamento de Jesus de perto ali, mas muita coisa eles não entendiam. Muitas coisas eles não entendiam, não é? Mas Jesus disse a eles que viria o Paráclito e ali eles iriam entender tudo. Só através do Espírito Santo que a gente consegue entender as coisas que acontecem na nossa vida. É só através do Espírito Santo que a gente consegue entender a palavra de Deus e aceitar. Quando eu não aceito a palavra de Deus, eu estou entendendo o que Ele quer, mas eu não aceito, não pode vir de Deus. Não é o Espírito Santo ali, é o maligno que está tentando te desviar, tentando te levar para outros caminhos para que tu não viva a verdadeira palavra de Deus. Então Jesus diz, vocês vão entender, mas não agora. Vocês ainda não são capazes de entender, ou seja, se Jesus abrisse ali verdadeiramente o que ia acontecer com ele, a forma como ele iria morrer, eles não iriam suportar, eles não iriam entender, né? Eles iam, como é que se diz? Senhor, não permita, o Senhor pode fazer todas as coisas, não permita que isso aconteça. Tal, ia ficar ali aconselhando Jesus a não aceitar esse tipo de morte. Né? E Jesus não queria essa tentação para ele. Jesus não queria essa tentação. Né? A gente vê que tem um momento da palavra de Deus que Pedro diz, não, Senhor, eu não aceito que o Senhor morra, eu não aceito que o Senhor lave os meus pés, não é? Então, assim, tinha várias coisas ali que eles não aceitavam, né? Por olhar para Jesus e ver que Jesus era um todo-poderoso, né? E o que é que Jesus diz a Pedro? Em uma das passagens, Jesus diz a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, não é? O que tu queres não vem de Deus, né? Ou seja, Jesus falou daquela forma para que Pedro não ficasse tentando ele, né? A ponto de tentar convencê-lo a não fazer a vontade do Pai, que era morrer daquela forma para nos salvar. Então aqui ele diz, se eu disser, é como se ele dissesse, se eu disser a vocês a forma como eu vou morrer, vocês não vão aceitar, vocês não vão entender. Mas vai chegar o momento que o Espírito Santo vai habitar em vocês, quando eu me for, e vocês vão entender tudo. E foi o que aconteceu. Os discípulos, eles caminhavam com o Espírito Santo ali, pregando, curando, né? Fazendo milagres e prodígios em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. A gente não pode deixar esse aliado, o Espírito Santo. A gente anda com o Pai, a gente anda com o Filho, mas a gente também tem que andar com o Espírito Santo, porque é uma pessoa. Uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que se resume a um só. Não é? Eu preciso invocar em todos os momentos de tribulações da minha vida, todos os dias ao acordar, chamar o Espírito Santo para caminhar comigo naquele dia. Né? Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? O que Dunga, né? Isso é frase de Dunga da Canção Nova. O que vamos fazer hoje? Né? Me orienta nos meus caminhos, nas coisas que eu vou resolver, nas decisões que eu tenho que tomar. Tudo é o Espírito Santo. Você tem que pedir a Ele. Se você não tem, assim, um hábito de orar muito, coloque músicas do Espírito Santo. Quando você está cantando, você está se entregando ao Espírito Santo. Né? O louvor, ele remove montanhas. O louvor, ele também é oração.
né? Por quê? Porque no momento que você está louvando ali, você está se entregando. Você está tendo uma intimidade com Jesus. E ali acontece várias coisas. Várias curas vêm acontecer em você. E ali permanece o Espírito Santo de Deus. Em qualquer dúvida que você tenha durante o dia, o Espírito Santo vai te alertar. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer nesta situação bem aqui? Ele vai te orientar, né? Tudo o que você for fazer, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter uma conversa com alguém, me direciona, me diz o que eu tenho que falar. Você vai sentir no coração as palavras certas de como você vai chegar, de como você vai conversar. Se a gente tivesse noção do que significa o Espírito Santo na nossa vida, não haveria intriga, não haveria pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas ignorantes, pessoas que vêm tratar de algo com você com ignorância, com brutalidade. Não existiria. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é paz, ele é parcial, paz. Ele é paz. Você nota-se uma pessoa que anda com o Espírito Santo, a paz que ele transmite, que ela transmite. Você sente ao olhar para a pessoa. Você sente que a pessoa te transmite paz, não é? Porque nós somos abertos a tanta coisa que a gente não vê, espiritualmente falando, coisas negativas. Tem lugares que você chega que você se sente mal. Tem lugares que pessoas que você se depara na rua, muitas vezes até pessoas conhecidas, mas elas estão tão envolvidas com coisas erradas, com coisas que você sente um peso terrível. Mas também tem pessoas e tem lugares que você chega que você sente paz. Você diz, eu não quero sair daqui. Que lugar maravilhoso. Que paz eu estou tendo aqui nesse lugar. A mesma coisa é conversando com alguém. Você sabe quando a pessoa tem o Espírito Santo, porque a pessoa te transmite paz. É uma pessoa serena, é uma pessoa calma, é uma pessoa que tem um tom de voz baixo, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas aí pregando, é uma zoada, é um pipoco, é uma agressividade ao falar. Eu não acredito que o Espírito Santo esteja presente ali, porque o Espírito Santo, ele é paz, ele é amabilidade, não é? O Espírito Santo, ele nos traz paz, e as pessoas que estão ao nosso redor, a gente sente o ambiente acolhedor, uma coisa diferente, né? Você não sabe o que existe na vida espiritual, na sua vida espiritual, porque você não vê. Mas o Espírito Santo, ele está lá combatendo com você. Ele está te dando discernimento que aquele lugar tem algo de errado, que aquela pessoa que está conversando contigo tem algo de errado. Muitas vezes tem um olhar de inveja para você, né? Te mata com o olhar, te seca com o olhar, e você está ali. Se você não tem o Espírito Santo, você não consegue discernir. É como Jesus falou para eles. Eu não posso te contar tudo a vocês que vocês não vão entender. Eles não iam entender a forma como Jesus iria morrer. Eles não iriam entender. Por quê? Porque eles iam ficar. O Senhor não pode aceitar uma morte dessa, né? Crucificado. Não pode. Então, aquilo ia ficar tentando Jesus. E aí Jesus diz, o Espírito Santo vai vir e vai abrir os olhos de vocês. Então, os discípulos, eles andaram dessa forma, com o Espírito Santo ali do lado. Tudo que eles faziam, o Espírito Santo ajudava. Nós somos a mesma coisa. Hoje a gente precisa trazer para a nossa vida a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não posso ter somente o Pai, não posso ter só o Filho e também não posso ter só o Espírito Santo, porque os três andam juntos. Os três é uma só pessoa, né? Eu posso acreditar em Jesus Cristo lá no céu, que Ele está lá, né? Eu posso acreditar, mas eu posso não ter o Espírito Santo de Deus. Então, se eu não tiver o Espírito Santo, eu sei que Jesus está lá em cima, mas eu não entendo o que Ele quer para mim.
Eu não entendo a mudança que Ele quer de vida para mim. Então, só através do Espírito Santo é que eu vou entender. E Jesus nos convida a chamar o Espírito Santo para a nossa vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo precisa estar presente. Esse ritual, como é que se diz? Essa prática do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do sinal da cruz em você. Isso afasta muita coisa. Ontem eu estava indo ao comércio, né? E chamei um Uber, um carro Uber. Eu passei mal dentro desse carro. Eu não sei o que danado tinha naquele carro. Eu passei mal, eu estava ótima, eu estava bem, mas foi eu entrar e sentar. Eu comecei a sentir uma vontade, um enjoo, uma vontade de vomitar, uma coisa ruim. Eu olhei para minha filha e disse: eu tô passando mal nesse carro. Sabe, eu senti uma coisa pesada, um negócio dentro ali. Eu não sei se foi passageiro que Uber, já sabe, né? Muitos passageiros que entram ali. Então entra todo tipo de gente, né? Com todo tipo de espiritualidade. Então ali aquele ambiente fica pesado, mas estava pesado, viu? Porque eu sou acostumada, quando eu não saio de moto, eu saio com carro Uber. Mas todos os carros Uber, durante o dia é muita gente que entra ali. Mas aquele dali estava insuportável. Né? Imediatamente eu comecei rezando, né? Calada dentro de mim, eu comecei rezando, né? E combatendo aquilo ali. Se existia alguma coisa ali, algum mal, alguma coisa que saísse imediatamente da minha presença ali, em nome de Jesus, porque eu não estava aguentando, sabe? Tava me dando um enjoo, sabe? Uma coisa, uma vontade de vomitar. Quase que eu vomitava dentro do carro do homem, não é? A demora foi eu descer. Chegando no centro que eu desci, eu não senti mais nada. Não senti também. Teve o combate ali da oração. Eu não consegui sentir nada. Fiz todos os meus afazeres que eu tinha que fazer e voltei para casa de boa e não arriei, não fiquei doente e não fiquei nada. Então é sobre isso. O Espírito Santo, ele liga o alerta. Tem algo errado aqui. E ali, naquele carro, tinha algo errado. Tinha algo ali naquele carro. Que Deus proteja aquele motorista ali, né? Que Deus proteja. Então é assim, o Espírito Santo, ele é o caminho. Ele é aquele que nos guia. Nós somos cegos, mas a gente tem o nosso guia, que é o Espírito Santo. E hoje Jesus vem nos apresentar e nos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Que eu não posso viver sem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, quando eu faço esse gesto, eu estou me guardando de qualquer mal que venha na minha direção. Não é? Qualquer um que venha em minha direção, ele não consegue ultrapassar o Pai, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, que é uma só pessoa. Amém? Um bom domingo aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.